Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa. E eu estou muito feliz que você resolveu assistir ao vídeo que faço com tanto carinho para você. Hoje o nosso assunto é muito legal, porque a gente vai falar sobre mitologia. Estão vendo esses caras aí do lado? Sabem quem são eles? Zeus, Poseidon e Hades, os três grandes, como se dizem, não é? Eles são os deuses da mitologia grega. A mitologia rendeu muitas histórias. Por muito tempo, eles foram considerados como verdadeiros, sabiam? Depois que virou mitologia, eles faziam parte da religião daquela época de verdade. Depois, claro, eles foram mudando e aí se tornou história, se tornou mitologia. Quando eles não sabiam explicar alguma coisa, então eles iam criando essas histórias e foram se tornando depois mitologia. Assim como acontece com as lendas também. Não é verdade? Não sabia se explicar alguma coisa, criava-se uma lenda. E a mitologia é muito bonita. Ela tem muitos personagens que fazem parte da história de todo o povo ocidental que conhece essas lendas, na verdade, essa mitologia tão bonita. Aqui embaixo nós vamos ver uma das minhas personagens ou ser mitológico preferido. Sabem quem é? Como é o nome dela? A Medusa, não é? Tem tantas histórias sobre ela. Quem assistiu o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios ou leu o livro, viu? Ela participa desse filme, desse livro, na verdade. E de tantas outras histórias ela faz parte. Sempre colocam a Medusa na história de tanto que este personagem é interessante e fabuloso. Para mim, é um dos mais queridos da mitologia, a Medusa. Muito bem, então a nossa aula é sobre mitologia. Vamos passar aqui no Escolariza para a gente ver a próxima página. Olha só. Então, aqui a gente vai ter um esquema, né, do que é o mito, do que é essa mitologia, qual é o público-alvo. O público-alvo da mitologia é todo mundo, porque todo mundo que gosta de ler, que gosta que se interesse. Eu sei que muitos personagens de jogos, vocês que são jovens e jogam, fazem parte também dessa mitologia. O professor já jogou e via, né, alguns personagens que eram baseados nos jogos, nos deuses ou semideuses da mitologia grega ou romana. Então, todos os públicos. O objetivo é buscar explicar simbolicamente a origem de acontecimentos ou fenômenos que não eram compreendidos. Aquilo que eu falei já hoje. Eles não sabiam explicar alguma coisa, então era um deus que estava bravo, acontecia algo diferente, era um deus que tinha feito aquilo, e os deuses andavam pela terra, não é mesmo? Tinham filho com humanos, aí nasciam os heróis ou semideuses. E quais eram as características? Vamos dar uma olhadinha. Apresentava caráter explicativo ou simbólico. Procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como deuses ou semideuses. Eu gosto muito de falar do Percy Jackson porque muitos de nós assistimos, não é? E é um filme jovem, um filme novo, então vocês devem ter visto também. Lá eles eram tratados como semideuses, aqueles que eram filhos de deuses com seres humanos, né? Que é o caso do próprio Percy Jackson. E por último, apresenta elementos da narrativa. Narrativa, temos que lembrar, narrador, personagem, lugar, quando, onde, tudo isso faz parte dos elementos da narrativa, portanto, fazem parte da mitologia. A nossa aula está na apostila Produção de Texto e nós vamos aqui para o Leão de Nemeia. Deixei aqui para vocês as fotos, né? Para quem por acaso não achar a apostila ou não tiver. E o Leão de Nemeia vai contar de um semideus, ou chamado de herói, no caso, porque ele é romano, de Hércules. Hércules teve que fazer grandes batalhas, 12, né, os 12 desafios de Hércules, e um deles é aqui essa luta contra o leão de Nemeia. Então, Nemeia. Então é muito interessante. Vocês podem ler aqui na aula, no Escolariza, ou na apostila, que eu acho que é melhor. A leitura flui melhor, porque aqui é foto, então nem sempre está 100%. Leiam, curtam a história, se imaginem dentro da história e vejam esses personagens, essa narrativa, o lugar onde acontece a história e tudo mais, tá bom?
Porque aí quando você lê, mas também indo mais fundo, além das palavras, você pode tanto curtir melhor a história, quanto aprender os elementos da narrativa que nós falamos, né? O começo, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho da história que faz parte de uma narrativa. Lá no comecinho do ano a gente leu bastante as lendas indígenas, né? Lendas aqui do Brasil. E agora a gente vai ler lendas, que na verdade são mitologias, né? Gregas e romanas. Então vocês vão fazer a leitura desse texto. Eu coloquei aqui as fotos cortadinhas, né? As fotos estão cortadas. E depois que você lê o texto, vocês vão responder algumas perguntas. A primeira pergunta eu já vou contar para vocês. Qual é ou quais são os seus personagens preferidos ou que você conhece? Então já vai pensando aí, tá bom? Depois vão ter algumas perguntas sobre o texto que vocês leram. No mais, a aula de hoje é essa. Espero que vocês façam uma boa leitura. Aproveitem bastante o texto de vocês. Abraço, fiquem bem.